Senhor, registrado no livro de Jonas, capítulo de número 3, e nós vamos ler aqui o versículo de número 1 para a nossa meditação nesta noite. Jonas, capítulo de número 3, e o versículo 1 que diz assim: então, a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Aleluia! Que palavra poderosa é esta que aqui agora nós acabamos de ler? E esta palavra ela é muito forte pela seguinte forma: nós, nos dias atuais, nós temos a oportunidade de ouvir profetas, ouvir grandes homens de Deus sempre pregando palavras de bênção, palavras de prosperidade. Nós temos aí um cardápio de palavra de Deus que abrange tudo quanto é tipo de gosto. Mas Nínive não teve a mesma oportunidade que nós estamos tendo nos dias atuais. A mensagem para Nínive foi uma mensagem dura, foi uma mensagem forte, foi uma mensagem tão amarga que a mensagem era: aleluia, arrepende de tudo que vocês estão fazendo, porque se não arrepender, vai ser todo mundo derrotado, a cidade vai ser submergida, a cidade vai ser totalmente destruída. Então, a mensagem para os ninivitas naquela época não era uma mensagem fácil de ouvir, a mensagem não era uma mensagem gostosa de se ouvir, era uma mensagem de correção, era uma mensagem a qual Deus estava determinado a tomar uma medida tão drástica com aquele povo por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. A Bíblia vai dizer que o pecado de Nínive já havia chegado a mau cheiro às narinas do Senhor. Então Deus, invocado com aquela situação, olhando de cima e não vendo nenhuma maneira de corrigir Nínive, Deus agora chama o profeta uma vez e disse: Jonas, eu preciso pregoar o meu evangelho, eu preciso dizer a este povo que eles estão andando totalmente na contramão daquilo que é a minha vontade. É como nos dias atuais, aleluia, nos dias atuais Deus tem levantado homens e mulheres para levar a mensagem a várias pessoas, a muitos corações que ainda se encontram endurecidos, mas em meio a tanta palavra, em tanto cardápio, mensagem na internet que nós vamos encontrar, nós vamos ver pessoas andando totalmente erradas e ainda tem uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que passa a mão no seu ego, que massageia, que te entrega aquilo que você quer ouvir. Mas nesta noite, Deus me traz a esta sala como profeta de Deus, com uma palavra de Deus para a sua vida. É necessário mudar todos os seus pensamentos. Se existe alguma coisa que te enfraquece nesta noite, se existe algo que te tira de dentro do seio da vontade de Deus, eu venho como profeta de Deus para dizer para a tua vida: ei, é tempo de parar, é tempo de se colocar de pé, é tempo de erguer os teus olhos para o alto, porque de lá virá um socorro para a tua vida e a sua história será mudada. Estou te dizendo nesta noite que você não terminará da mesma maneira que começou. Ei, estou te dizendo, não vai sair desta sala da mesma maneira que você entrou. Quem sabe você entrou para dentro desta reunião, a depressão está te consumindo, a ansiedade está acabando com você. Aí você vai virar para mim e vai dizer: pastor, eu não aguento mais, estou sofrendo, a ansiedade tem tomado conta. Ei, querido, ei, crente, eu quero te dizer que nesta reunião Deus se manifesta com o teu poder para dizer para você: toma posse da sua vitória, porque hoje Ele traz um novo de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Parece que vejo agora. Amém. Jonas caminhando. Glória a Deus. Depois de desobedecer a palavra de Deus,
Depois de não fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, a ordem é: vai à cidade de Nínive, apregou-a contra ela. Jonas então entende de não cumprir a vontade de Deus. Mas por que isso? Se nós pararmos para meditarmos dentro do contexto desta mensagem, nós vamos ver que Jonas era um homem depressivo. Nós vamos ver que Jonas sofria de um mal que muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão sofrendo. A ansiedade tem consumido os nossos dias atuais. E muitas das vezes pensamos que isto não é nada. Aleluia! Oh, glória! Mas Deus, nesta noite, nos traz a esta reunião para dizer para você que hoje é noite de cura espiritual para a sua vida. Aquilo que tem tirado o seu sossego, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem te corroído por dentro, Deus manda te dizer nesta noite: é tempo de um basta, é tempo de vitória sobre a sua vida. A sua história será reescrita para a glória de Deus. Oh, glória! E Jonas, então, agora com esta incumbência, ele sai apregoando no capítulo 3, dizendo aos ninivitas: se arrependa de tudo que tem feito, porque Deus vai destruir esta cidade. Imagina você aí agora dentro desta sala de reunião. Ao término desta sala, você sai para a porta da sua casa. Aparece um homem doido pregando uma palavra esquisita como esta: se arrepende, porque Deus vai acabar com tudo que aqui está. Qual seria o seu comportamento? Os ninivitas, quando ouvem esta mensagem, diz a Bíblia que então a palavra chega ao rei e ele toma menção desta palavra e ele então proclama um jejum para toda a cidade. Todos agora estão em propósito, todos vestem de saco, todos se curvam diante da cinza, nem gado, nem ninguém se alimenta, porque entende que Deus não está brincando. Ei, queridos, quantas pessoas estão levando o evangelho de qualquer maneira? Quantas pessoas não entendem que Deus está falando a sério? Ei, talvez você há muito tempo não escuta dizer que Jesus está voltando. Não sei qual é o quadro de vida que você está vivendo. Eu não sei se você está oprimido. Eu não sei se você tem vivido na ansiedade. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: Jesus está voltando e Ele quer te levar para morar no céu de glória. Há muitas pessoas que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque a ansiedade tem te consumido, a ansiedade tem te tirado do foco, ela tem mudado o seu caráter, a sua personalidade. Nós sabemos que a ansiedade ela pode desencadear vários tipos de doença em nossos corpos. Se nós não tivermos atento à palavra de Deus, se nós não ficarmos ligados dentro da vontade do Senhor, nós vamos ser cristãos fracos, cristão que se curva diante de qualquer coisa, cristão que se curva diante da dificuldade, diante da enfermidade. Nós já estamos vivendo uma geração que tem muito medo. São um povo mais fracassado. São um povo que tem parado diante de qualquer dificuldade. Nós estamos vivendo diante de um povo que não tem mais disponibilidade de fazer a vontade de Deus. O povo jamais não acreditam em milagres. Estão vivendo dia após dia, se escondendo. Estão vivendo dias de muita dificuldade, porque não tem mais a credibilidade no Deus que serve. Mas nesta noite Deus nos traz a esta sala para te dizer: ei, se você entrou aqui é porque você é forte, se você está aqui é porque você é corajoso, e esta palavra é para te impulsionar a sair daqui pulando como um bezerro novo, dizendo: o Deus do século me chamou para fazer a obra, e eu vou fazer ela não me importa onde seja, mas eu vou fazer esta obra. Jonas temia em levar a palavra do arrependimento. Ele não queria levar, por quê?
Não é porque não sabia pregar, não. É porque ele sabia que o Deus que havia mandado é um Deus que é misericordioso, é um Deus que tem compaixão daquele que se rende aos seus pés. E muitas das vezes, nós não queremos pregar a palavra de Deus porque nós já sabemos o que Deus vai fazer. Muitas das vezes somos egoístas, só queremos para nós. Ei, Deus te chamou para poder servir, e a sua missão é servir, servir com qualidade. É servir, servir bem. Tudo que nós fazemos para as pessoas é com o intuito que ela se renda ao Deus do céu. A Bíblia vai dizer que quando os ninivitas entendem que Deus estava irado com eles, então, quando eles se proclamam aquele jejum, eles descem do pedestal. E quando eles se curvam diante de Deus, Deus tem de misericórdia daquele povo. E a Bíblia vai dizer que Jonas agora fica irado diante daquela situação. Eu já sabia que o Senhor iria fazer isto. Eu já sabia que o Senhor é rico em misericórdia, longânimo. Queridos, se Deus teve de compaixão de nós, por que ele não possa ter de compaixão das pessoas? Ei, nós não podemos querer entrar no céu sozinho. Nós precisamos arrancar das garras de Satanás aqueles que estão sofrendo. Quantas pessoas estão agora precisando de uma palavra sua? Quantas pessoas estão agora necessitadas de ouvir, aleluia, uma mensagem que possa sair da sua boca para poder mudar a história dela? Talvez você vai dizer, mas pastor, eu não sei pregar. Ei, o seu testemunho pode falar muito forte, o seu testemunho pode salvar almas, por onde você passar você pode ser exemplo, você pode ser um pescador de alma. Tem muitas pessoas precisando simplesmente de um abraço. Mas olha a estratégia do inferno. Olha o que Satanás fez. Ele permite que venha uma pandemia para nos distanciar, onde nós não podemos abraçar, onde nós não podemos estar por perto. Aleluia. Agora, quando a coisa começa a caminhar, surge aí mais uma nova etapa deste Covid. Mas eu quero te dizer, querido, aleluia, surgindo ele ou não, você será a boca de Deus na terra. Deus está a fim de usar a tua vida. Então, dê lugar para que Deus possa te usar de uma forma gloriosa. Deus está à procura de pessoas que tenham a disponibilidade de fazer a obra. Deus usou pessoas complicadas. Nós vamos ver que Deus usa, aleluia, apóstolo Paulo. Deus usa Moisés. Deus usa Elias. Usa também, aleluia, Jonas, para poder pregoar uma palavra. São homens de comportamentos diferenciados. São homens que viviam dentro de si algo que talvez nós não queríamos viver. Nós bem sabemos que a ansiedade, ela nos corrói por dentro. E isto se tornou o mal do século. Quantos cristãos não fazem mais a obra de Deus porque são ansiosos? Se tudo não acontece no seu tempo, ele passa mal. Se não realiza da forma que ele está pensando, ele já está se corroendo por dentro. E tem muita gente que vai até parar na cama por causa da ansiedade. Olha o que Satanás tem feito na nossa humanidade. Ele tem tentado de todas as formas para bloquear a nossa entrada no céu. Ei, querido, ele não quer deixar você ser usado por Deus, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Deus veio para dar vida e a dar com abundância. Nós queremos vida, nós temos que distribuir vidas para as pessoas. E se eu e você nos trancarmos dentro de uma caixinha, se nós nos blindar dentro de um pote de ansiedade, como que nós vamos pregar o evangelho? Nós vamos ver aqui mais à frente que Jonas agora, ele resolve pedir a morte ao Senhor. Por quê, pastor? Porque ele estava decepcionado. Decepcionado porque ele já sabia do que Deus iria fazer. A ansiedade corroía ele tanto que ele agora pede a morte. Olha o espírito depressível.
Como que eu posso querer a morte sabendo que Deus está fazendo algo de bom para aquela pessoa que eu estou ministrando? Como que eu posso querer destruir a minha vida sabendo que Deus está a fim de me usar? Ei, Deus não te chamou para poder ser vaso enferrujado. Deus te chamou para proclamar o evangelho. Deus te chamou para poder fazer a missão. E o teu chamado é esse, é ganhar almas para o reino do céu. É você sair desta sala de reunião dizendo para muitas pessoas, todas que estiverem ao alcance da sua voz: ei, Jesus está voltando, o céu existe. Se você acredita ou não, o céu existe. Se você acredita ou não, o inferno também existe. E Jesus está voltando. Ele veio para buscar a tua igreja. E é preciso, queridos, é preciso que nós caminhamos, é preciso que nós demos sequência. Nós vamos ver que Jonas aqui agora parte a caminhos de 3 dias apregoando este evangelho, o evangelho da restauração, o evangelho que muda. Quem transforma a vida do homem é somente o poder deste evangelho. Nós vamos ver que quando o homem é tomado pelo Espírito Santo, Deus consegue fazer a obra. Quem convence o homem do pecado é somente o Espírito Santo. Não era a palavra dura de Jonas naquele momento para os ninivitas, não. Era o poder de Deus agindo através daquela palavra. Era o poder de Deus entrando naqueles corações e quebrando correntes e quebrando agrilhões. Quantas pessoas não estão presas, precisando de ouvir uma palavra? Ei, e Deus te chama para pregoar o evangelho, e muitas das vezes nós curvamos diante das situações e não temos coragem de dizer que Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Muitas das vezes somos covardes como Jonas, mas nesta noite Deus me traz a esta reunião para dizer para você: seja corajoso. Não se curve diante das dificuldades. Se hoje está difícil para você, saiba que Jesus vai fazer acontecer na sua vida milagre. Milagre foi feito para que nós venhamos viver nesta terra. Milagres foi feito para que nós possamos desfrutar das coisas boas nesta terra. E Deus está a fim de fazer milagre através da sua vida. É através de nós que Deus vai levantar o perdido caído. É através de nós que Deus vai sarar aquele que está enfermo. É através das nossas vidas que Deus vai transformar famílias. Eu sei que tem muitas pessoas que estão trancadas dentro de casa e não querem sair, estão oprimidas. E muitas das vezes esperando uma palavra amiga. E muitas das vezes nós temos coragem de ir para o WhatsApp e contar muita coisa, mas não contamos do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós temos medo de contar os milagres. Nós temos medo de falar o que Deus está fazendo. Aí nós estamos vivendo uma geração que tem medo de tudo, tem medo da inveja, tem medo da calúnia, tem medo da fofoca. Ei, queridos, Deus te chamou para ser forte, Deus te chamou para ser corajoso. Entrega teus problemas na mão do Senhor e Ele tudo resolverá para você. Amém. Amém. Na hora certa as coisas vão acontecer. É no momento de Deus. Nós vamos ver aqui, aleluia, Paulo vai dizer aos Filipenses, em sua carta, no capítulo 4, versículo 11 e 12, aprendi a adaptar-me a todas e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é desfrutar das coisas boas. Aleluia. Aprendi o segredo, aleluia, de viver constante em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja, passando necessidade de fome, tendo muito ou passando necessidade. Quantas pessoas que não sabem mais viver o propósito de Deus. Achamos que aceitamos a Jesus e tudo tem que só prosperar. A vida tem que ser só uma bênção. Ei, eu tenho o hábito de dizer que mar de rosa não é o que nós pensamos. Mar de rosa são espinhos puros. Então, não queira viver uma vida de mar de rosas. Você vai sempre viver nos espinhos. Queira viver uma vida em constante oração. Queira viver uma vida aceitando o que é de Deus. Muitas das vezes nós nos trancamos diante das ansiedades.
porque algo não aconteceu na minha vida, não deu certo. Não deu certo hoje, querido. A sua realidade da agora não pode ditar o seu futuro. Não é o momento que você está vivendo agora que vai dizer quem você será amanhã. Pega esta senha para o seu coração aqui. Aleluia. Se hoje a roda gigante está embaixo, saiba que ela vai girar. Você vai chegar lá em cima novamente, mas aprenda a viver na circunstância. Aprenda a viver na fase que a vida está te colocando. Quando Paulo diz que sabe viver na bonança, porque viver na bonança é muito bom. Ser crente tendo as bênçãos de Deus é muito fácil. Ser crente tendo a sua família servindo ao Senhor é muito fácil. O difícil é servir a Deus quando o barco está afundando. O difícil é acreditar que Deus pode fazer milagre. Porque milagres não se explica, milagres se vive, milagres acontecem, e muitas das vezes a ansiedade nos tira de viver o milagre. Nós queremos o milagre, mas não acreditamos 100% que o milagre pode acontecer. Temos medo de encarar a realidade, preferimos nos trancar dentro de nosso quarto, preferimos blindar-nos diante da sociedade do que deixar Deus fazer acontecer nas nossas vidas. Muitas das vezes passamos por este momento, sofremos porque não acreditamos. Aleluia! Estamos vivendo uma geração que só quer aquilo que vem no instantâneo, fast food. Aconteceu agora, este é o momento, é a melhor coisa. Aí nós vamos viver, aleluia, sem contar as maravilhas de Deus. Tem pessoas que recebem bênção e têm medo de contar. Pastor, eu não posso contar o que Deus está fazendo. Porque se eu contar o que Deus está fazendo, o vizinho vai crescer o olho na minha vitória. Eu vou deixar de viver a vitória. Ei, Deus, quando te deu, já te deu, está dado. Ele não tira. Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, Ele não vai dar para ninguém. O que é seu, é seu. Então, proclame, conte a vitória. Amém. Porque muitas das vezes nós trancamos dentro da nossa casa e quando o irmão está lá chorando, gemendo, pedindo um milagre, já sem fé. E nós recebemos a bênção e não temos coragem de proclamar que Jesus ainda faz milagres. Amém. Quantas pessoas não acreditam mais em milagres? Quantas pessoas não acreditam mais que Jesus vai honrar ele em público? A Bíblia diz que nós devemos fazer aquilo que Mateus 6,6 diz. Quer alguma coisa, vai para o teu quarto e clame ao teu pai em secreto. Que o seu pai que vem em secreto, ele vai te honrar público. Ei, queridos, se o dia está mal, não precisa sair lamentando para as pessoas, não. Coloca um belo sorriso nesta tua boca, abra os teus olhos, seja feliz. Se hoje está difícil, existe um Deus no céu que contempla a sua vida. Oh, glória. Existe um Deus que ouve a oração do justo. Nós vamos encontrar aqui um profeta totalmente desacreditado que aquele povo poderia consertar, mas se aquele povo se rendesse aos pés do Senhor, ele já sabia do que Deus era capaz de fazer. E muitas das vezes nós estamos vivendo desta maneira, nós não temos coragem de mudar, nós queremos mudança na vida das pessoas. Ei, Deus me traz a esta reunião para dizer para você, seja a mudança que você quer na vida das pessoas. Muda você. Quando você mudar, você vai começar a viver milagres. Quem sabe, talvez você entrou nesta sala, nesta noite, dizendo, eu não consigo romper. Tudo que eu faço parece que não dá certo. A minha casa está desabando. A minha família está vivendo na depressão, na ansiedade. Os dias são maus comigo. Ei, enquanto você ficar pensando desta maneira, Deus não vai trabalhar na sua vida. Enquanto você for ter autopiedade de você, Deus não vai fazer. Deus não chama ninguém que é frouxo. Deus chama homens e mulheres que têm coragem de viver milagre. E para viver milagre, muitas das vezes eu tenho que abrir mão da minha vontade. Amém. Eu tenho que deixar aquilo que eu gosto. É gostoso estar agora debaixo de uma coberta com um aquecimento. Isto é muito bom. Isto é muito prazeroso.
é gostoso, mas o mais gostoso é estar dentro da nossa casa, debaixo da coberta do aquecimento, mas lembrando, se eu estou aqui, tudo isso é para a glória do meu Pai, e na hora que Ele me dá a oportunidade, eu vou proclamar o Evangelho, eu vou dizer para aqueles que não têm a coberta, eu vou dizer para aqueles que não têm o aquecimento, que o nosso Deus aquece céu, mar e terra a nosso favor. A Bíblia diz que Deus nunca desampara o justo. Nós vamos perceber que na travessia do povo de Deus, a Bíblia diz que o calor durante o dia no deserto era escaldante, mas sempre tinha uma nuvem protegendo o povo de Deus. Quando chegava a noite, o frio era intenso, mas havia coluna de fogo para aquecer o povo para a caminhada. Sabe o que eu aprendo aqui? Não importa se está frio ou calor, o Deus que te chamou continua sendo o mesmo na sua vida. Ele vai te honrar a tempo e a fora de tempo. Basta você acreditar na promessa. Basta você acreditar que quem te chamou é fiel para continuar cumprindo na sua vida todos os propósitos deles. Muitas das vezes, nós não queremos entender. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas nós sabemos que se nós cumprirmos a vontade de Deus, Ele vai ter misericórdia de nós. Joana sabia, se eu sair para pregar para este povo, eu vou pregar. Se este povo arrepender, Deus vai fazer milagre. Aí nós vamos ver que o profeta, ele não tem dó daquela humanidade, ele não tem dó daquele povo, mas Deus leva ele ao deserto e faz ali crescer um pé de abobreira, aonde ele adormece na sombra daquela planta. Aí Deus, olhando lá de cima, é muito confortável, né, Joanas? Está aí, é muito confortável. Aí diz a Bíblia que Deus manda um bicho à raiz daquela planta e corrói aquela raiz. E aquela planta seca. Ele começa a reclamar. Por que Deus permitiu aquilo? Ele tem dó de uma plantação, mas não tem dó do ser humano. Nós estamos vivendo dias como este. Pessoas jamais não têm amor pelo ser humano. Queremos amar as coisas. Amamos o nosso carro, amamos a nossa casa, amamos o cachorrinho de estimação, mas não temos paciência com o ser humano. Não temos paciência com o irmão, a qual nós precisamos levar ele ao Senhor. Já não temos mais paciência para poder conduzi-lo a Jesus. Olha que ponto que nós chegamos. Mas a Bíblia vai dizer que, ao aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas eu tenho certeza que nesta noite eu estou pregando para pessoas que ainda amam e amam intensamente o seu próximo. Não importa o estado que você se encontra, não importa a maneira que você está vivendo hoje, o importante é que existe amor de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que você não vai amar as coisas, você vai amar o ser humano. Ainda é possível, pastor, acreditar que existem pessoas boas na terra, mas toda vez que eu começo a dar um voto de confiança, eu sou traída. Toda vez que eu começo a dar um voto de confiança, eu sou traído. As pessoas mais não podemos acreditar nelas. Ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestade. O ser humano, ele tem sido influenciado pelas coisas do maligno. Por quê, pastor? Porque a igreja de Jesus Cristo tem se acovardado. A igreja de Jesus Cristo é como Joanas, sabe o que Deus pode fazer pelas pessoas, mas ela não tem tomado a atitude de fazer o que Deus está mandando fazer. A atitude, ela pode transformar a vida de alguém, mas nós olhamos e dizemos, fulano já me magoou, já fez isso comigo, e nós guardamos mágoa, guardamos rancor no nosso coração. E eu quero te dizer que Jesus não te chamou para viver desta maneira. É por isto que nós vamos encontrar uma sociedade doente, uma sociedade
perdida na depressão, uma sociedade vivendo dias maus da sua vida, porque ela não consegue tirar a mágoa de dentro do coração, se tornou um cômodo de lixo, se tornou um depósito de lixo. Isso tem corroído, isso tem destruído vidas. E as pessoas não estão pensando que é isto que está acabando. Você vai conversar com um depressivo, se você vai a fundo a ele, você vai ver que a depressão alcançou a vida dele por causa de uma mágoa do passado. Eu sou magoado com a minha mãe, eu sou magoado com o meu irmão, eu sou magoado com aquela vizinha que tanto me odiava. É por isso que a humanidade está sofrendo o mal da ansiedade. A ansiedade começa com pequenas coisas e depois ela se torna grande. Satanás não vai se manifestar grande na vida de ninguém. Hoje ele coloca uma simples poeira dentro do seu sapato. E você não percebe que aquela poeirinha está te incomodando. Quando amanhã vem mais uma pedrinha e cola naquela poeira, e quando você assusta, você já está pisando em uma pedra grande e ela já formou uma ferida na sola do seu pé. E é isso que tem acontecido. Emocionalmente, as pessoas estão se destruindo porque mais não acreditam no poder da palavra de Deus. As pessoas não acreditam que o ser humano pode mudar. Errou comigo uma vez, vai continuar errando. Ei, queridos, eu tenho o hábito de dizer que o pau só continua torto enquanto ele não passa na carpintaria de Jeová. Não existe pau torto que passa na carpintaria de Jeová que não seja endireitado. Porque Jesus veio para transformar, ele veio para os perdidos. Então, se você está nesta sala de reunião e está começando a sofrer deste mal de ansiedade, você é ansioso por tudo, você é ansioso por nada. Quem sabe fica o tempo todo roendo as unhas. Já não tem nem mais unha no dedo para roer. Daqui a pouco está roendo as pontas do dedo. Eu conheço pessoas assim. E isso tem se tornado mal. Rever os seus conceitos. Procure se julgar aos pés do Senhor. Ele cura câncer, ele cura AIDS, ele ressuscita mortos, ele faz milagre nos dias atuais. Então, o que é a ansiedade para nos dominar? Não é nada diante do poder de Deus. Não pode nada contra a sua vida. Jesus te chamou para ser vencedor. Jesus te chamou para amar as pessoas. Então, ame intensamente. Saia desta live se você tem algum problema com alguma pessoa da sua família, com alguém no trabalho, com alguém no seu bairro, aí na escola, não importa onde seja, ainda que seja em outro país, pega o telefone e se conserte com ela, porque através desta quebra de maldição, Deus vai te dar vitória. E muitas das vezes nós é que perdemos, porque às vezes nós somos chateados com as pessoas nos magoam, mas ela esquece. É como tem o ditado brasileiro que diz: quem bate, esquece, e quem apanha nunca esquece. Quem apanha sempre vai estar lembrando. Então, eu quero te dizer, se você tem alguma mágoa com as pessoas, Joanas aqui começa a viver uma vida de mágoa. Joanas aqui começa a viver uma vida depressiva, a ponto dele olhar e dizer, não adianta. Eu sei que o Senhor era capaz de fazer tudo isso e perdoar este povo. O meu trabalho foi todo em vão. Então, é melhor que o Senhor me dê a morte, tire a minha vida. Olha que ponto que o ser humano chega. Olha que ponto nós estamos caminhando para ele, não querendo aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, de fazer aquilo que Deus está determinando. Deus te determinou para fazer o ID, faça, mas faça com perfeição. Vai além daquilo que você imaginou fazer. Quanto mais você fazer para Deus, mais Ele vai fazer para você. A Bíblia diz que achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Então, Ele está esperando somente você se aproximar dEle, e Ele vai se aproximar de você. Não chega no ponto de Joanas. Não deixa isso entrar no seu coração. Ele chega a ponto de pedir a morte. Me lembro bem aqui do profeta Elias. Venceu os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo.
Mas 450 profetas de Azera. Agora ele foge de Jezabel. Ele sai correndo porque aquela mulher promete matá-lo. Aquela mulher promete acabar com a sua vida. Olha o ponto que o profeta chegou. Ele destrói multidões de profetas de Baal. E agora ele corre de uma mulher. Será que o Deus que entregou os profetas de Baal na mão dele também não poderia entregar Jezabel na sua mão? Olha como Satanás tenta cegar as pessoas. A Bíblia diz que ele se esconde dentro de uma caverna correndo, fugindo de uma mulher. E lá dentro ele pede a Deus a morte. Seria melhor morrer. Nós vamos entender que o depressivo, a pessoa que vive este quadro de enfermidade, ele não quer morrer. Estudos apontam que ele quer aliviar a dor a qual ele está sentindo. E a morte não é o resultado para isto. A chance, pastor, de ser uma pessoa totalmente ansiosa, ser sarada, Deus sara a ansiedade. Deus cura a ansiedade. Deus vai lá dentro do seu coração e arranca aquela mazela que foi cravada lá dentro. Talvez você nem se deu conta, mas você já tem vivido um quadro de ansiedade. Jesus sara a ansiedade. Jesus arranca este mal da sua vida. A depressão, ela quer nos consumir. Se você parar e cruzar os seus braços, você é um forte candidato a ser depressivo. Por quê, pastor? Pessoas que têm muito dinheiro vivem de depressão, porque isso já se tornou um mal do século. Mas Jesus veio para dar vida e a dar com abundância. Jesus quer te usar mesmo desta maneira. Quem sabe hoje você está neste quadro. Aí Deus me traz aqui para te dizer que ele vai te usar mesmo da depressão. Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar a sua vida, porque ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que cura. E esta é a palavra que Deus me deu nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma tal maneira. Saiba você que você vai sair para pregar o evangelho. Pelas ruas da cidade onde você mora. Deus está a fim de te usar. E ele vai fazer coisas grandes através de você. Mas não faça como Joanas. Se curve diante do Senhor e deixa Deus te usar para poder mudar vidas, porque ele está a fim de transformar muitas pessoas através de você. Esta é a palavra que Deus me deu. Que Deus abençoe vocês.